Olá, meus irmãos, boa noite. Bem-vindos mais uma vez à Casa com o Evangelho para mais um estudo do NEP. Depois de ouvirmos esta música maravilhosa e com os nossos corações cheios de amor, elevemos nosso pensamento ao alto, nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, que esta música dedicou, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo esta disponibilidade, este tempo que nós dedicamos à nossa aprendizagem nesta caminhada, a esta, a esta função que nos propusemos ouvir as palavras do Mestre para pormos em prática com os nossos irmãos. Que esta leitura que hoje vai ser feita toque bem fundo os nossos corações, como sempre, para que possamos refletir o que devemos continuar a fazer para melhorarmos a nossa caminhada, ajudando os nossos irmãos. Porque ajudando os nossos irmãos, estamos principalmente a ajudar-nos a nós. Pois só quando nós nos começarmos a amar, podemos amar o nosso próximo. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Faça-se sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim seja. Gratidão. Que assim seja. Obrigada, Cândido. Já começamos com fortes emoções hoje. Vamos ver se o versículo de hoje nos revela aí os mistérios que Deus nos concede, que Zacarias está exaltando no seu cântico. E deixou nós todos em suspense, né? No último estudo, ficamos só ali conversando sobre o que Deus nos concede. Quem pode fazer a leitura para nós da passagem? Faço eu. Odete? Sim, já tenho aqui. Vamos lá, então. Obrigada. Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de David, seu filho, como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas, a salvação das mãos dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam. Para exercer a misericórdia com nossos pais, lembra-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito por Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão dos seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia, se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua presença, da sua apresentação a Israel. Que assim seja. Obrigada. Assim seja. Obrigada, Odete. Então, estamos vendo aí o nosso
inspirado pelo alto, né? Pelo Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, Zacarias, louvando e exaltando todas as bendições que o Pai proporciona aos seus filhos a todos os tempos, né? Desde então a aliança aí feita com Abraão, né? Honrando as gerações e, como ele diz aqui, né? Coloca em nós, né? Suscita essa força em nós, né? Provoca essa força em nós da salvação, né? E a música nos dizia, né? Evangelho de salvação. O Pai, então, nos salva, nos oportuniza essa salvação a todo tempo. Ele já diz aqui, a salvação da mão dos nossos inimigos. E hoje ele vai como que reafirmar, nos dando essa certeza que o Pai está sempre presente nas nossas vidas, nos oportunizando esses momentos, nos alertando, né? Então vamos fazer um passeio aí pelo último encontro com a nossa querida Minda para refrescar a memória aí de 2 semanas, né, Minda? Sim, senhora. Obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Boa noite a todos. Então vamos ver o resumo do 173, do Cântico de Zacarias, bem como do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder. Zacarias era um estudioso da lei. Ele sabia o que ia dizer. Ele também percebeu e teve essa oportunidade de receber o anjo para informar o nascimento de seu filho com Elizabeth. Seu filho não vinha só para eles, mas sim para toda a humanidade. Zacarias já estava a sentir a presença do Cristo, bem como o juramento do nosso Pai. A promessa foi feita a Abraão, mas nós também estamos incluídos nesta promessa. O livro Consolador tem uma parte interessante. Fala-nos das dificuldades de que o povo enfrenta. Este cântico de Zacarias fala muito no Deus de Israel, Pai das multidões. Na Gênese, vimos aqui também, trouxe-nos a Márcia, no número 12:1, a promessa do juramento. Deus criou o céu e a terra. Então, vimos também Zacarias traz o conhecimento para o seu povo. Ele tinha uma aproximação com Deus muito grande. Isto ainda está para acontecer-nos nos tempos vindouros. Ele estava disposto a mudar o povo. Jesus fala sobre o juramento. A vida de Cristo será a salvação do povo. Deus prometeu a Abraão as 12 tribos de Israel. Promete a terra de Canaã, que representava recomeço, liberdade e fidelidade. Nesta descendência promete a terra prometida. A vinda de Moisés trouxe a missão da justiça. A vinda de Cristo trouxe a revelação insuperável do amor e do Consolador prometido. O Espiritismo traz-nos o cristianismo redivivo, traz consigo a tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Se Deus promete a Abraão todas estas bênçãos, também promete a nós, e já sentimos também estas bênçãos. Ainda somos muito pequeninos, mas já somos influenciados para cantar estes cânticos a Deus. Então, quanto mais nos afinizarmos, mais sentimos as bênçãos de Deus. A Patrícia também leu-nos, no livro A Caminho, Verdade e Vida, a lição número 99, prometer. Nós também chegaremos a espíritos puros, mas vai ser com muito esforço nosso, porque seguir e evoluir
dá trabalho. Então, nega a si mesmo e carrega a sua cruz e siga-me, como disse Jesus. Nós sabemos que só o Pai é perfeito, então temos que ir em busca da promessa de sermos melhores e descobrirmos o reino de Deus em nossos corações. Então temos que ser perseverantes. Estamos aqui para aprender a nos amarmos uns aos outros. É muito interessante a doutrina espírita e muito útil para o nosso caminho. Aquele que compreende o tesouro oculto tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio também. Nós temos esta oportunidade de crescimento espiritual. Quando os corações se renovam no amor, o mundo renova-se também. A nossa perspectiva de Deus é diferente de Jesus. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, mostra-nos que Deus é bom para todos. Então, estes nossos corações já sentem a essência de Deus. Ele concede-nos a oportunidade da reencarnação. Nós temos tanta coisa e os nossos olhos não conseguem ainda ver muitas vezes. Temos que ser mais gratos pelas graças que temos recebido. Todos nós temos uma profunda gratidão nesse sentido. E é uma bênção estar aqui neste grupo e aprendermos com o que cada um nos traz e desenvolve aqui neste estudo maravilhoso. Jesus também nos ajuda a não tornar a cair nos mesmos erros e seguirmos em frente e reconhecer que temos muito para agradecer e aprender ainda. O Pai nos concede a vida e nos dá imensas oportunidades de evoluir. Cada vez mais somos luz em muitas vidas. Então, nosso querido Mestre vai nos trazendo imensas bênçãos também. Hoje, dia 18 de Abril, faz anos que Bezerra de Menezes partiu para o mundo espiritual. Então, a nossa Márcia trouxe-nos uma leitura sobre a fé. Foi muito citado a fé neste estudo. Então vou ler Fé em Deus. Então nunca estaremos sozinhos. Então aprendemos que nossas quedas nos ajudam a reajustar nossas vidas. E a fé nos libertará nos degraus da evolução. Então que Deus nos continue a dar esta fé em nossos corações. Gratidão imensa a todos que nos ajudam e partilham as suas reflexões e os seus estudos, a sua sabedoria, para que possamos aprender um pouco mais a cada dia. Com estas irmãs queridas que aqui estão, bem-ajam a todos. Um beijinho muito grande. Gratidão imensa. Obrigada, amiga. Obrigada Muito eu. bom. Obrigada, viu? Falar boa noite aí para o Virgílio, para Maria, para Clara, sejam bem-vindos. Um bálsamo aí para os nossos corações, esse passeio pelas nossas reflexões, né? E eu fiquei justamente pensando muito nesse texto do final aí que a Márcia trouxe para gente, como um, um arremate aí, né, Márcia, desse versículo que a gente achou que não ia ter nada e teve tanta coisa, né, e nos proporcionou tantas reflexões maravilhosas, porque olha tudo que a Minda trouxe para nós, né, dessa exaltação que Zacarias está fazendo, de que o Pai cumpre, né, todas as suas promessas para conosco, né? Ele honra a sua palavra, mas ele nos respeita também, né? Mas as suas promessas e as leis são cumpridas, né? Desde sempre, né? Tanto com os nossos pais, tanto conosco, né? Então, dentro desse cumprimento, ele vai nos concedendo, né, tudo que nós precisamos aí dentro dessa bênção da vida e das reencarnações, para nós irmos retomando, né, retornando a essa sintonia com ele, né, como a Minda trouxe aí no resumo, para a nossa salvação, né, que Zacarias está falando tanto, né, está lembrando tanto,
nesse seu louvor, para nossa ascensão no amor verdadeiro, nesse encontro com o amor verdadeiro. Mas aí, por tudo isso, o que ele faz? Ele respeita o nosso tempo, né? O tempo de cada um nesse processo. O que ele vai fazendo, vai nos apresentando as oportunidades, né? Quantas forem necessárias para a gente construir esse caminho da comunhão, né? Nesse aprendizado aí que a Mina falou, que o Cândido também trouxe na sua prece, do amor incondicional e dessa construção da fé inabalável, né? Da confiança de que Ele sempre dá o melhor, né? E aí bem esse finalzinho, eu peguei bem o finalzinho do texto aí, para que a gente compreenda, né? Que em todos esses momentos, né, se apresentam degraus de elevações que nós precisamos para escalar os cismos da vida imperecível. Então ele vai apresentando, né, essas concessões para nós, essas oportunidades para que a gente vá aí crescendo pouco a pouco, né? Ele vai nos revelando tudo no momento certo. E aí hoje a gente vai então entrar um pouquinho mais, né, nesse conceder aí que Zacarias nos deixou em suspense, né? Mas também não vai ser tudo hoje, né? Porque o versículo também tá separado, né? Vai terminar só semana que vem, então tem que voltar todo mundo semana que vem, viu? Mas antes dele, né, apresentar essa concessão que Deus faz por nós, né? Ele vai novamente então ressaltar mais uma misericórdia que o Pai tem pelos seus filhos, né? Ele vai voltar aí à questão de que Deus é todo amor, é justiça, né? E que Ele nos coloca nas melhores condições para nós sairmos das nossas prisões, né? Dos nossos... Ai, como é que esqueci a palavra agora aqui? Das nossas... para que a gente se liberte dessas condições ilusórias que a gente cria para nós mesmos, né? E siga nesse crescimento espiritual. Então, vou juntar o 73 com o 74, né? Que diz assim: bem como do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder. Esse foi o 73. E o 74 começa: após ter-nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-los sem temor. E aí finaliza o 74. Após ter-nos arrancado das mãos de nossos inimigos, cultuá-lo sem temor. Então, a gente vai separar em duas partes aqui, mas a gente vai falando um pouquinho de cada palavra e do contexto, né, de cada parte, após ter nos arrancado das mãos dos nossos inimigos. É bem forte, né? É uma ação bem forte que o Pai intercede por nós. Arrancar das mãos dos nossos inimigos. Então, lá no dicionário, né, do NEP Search, que teve até uma mudança essa semana no site, eles fizeram algumas atualizações lá. O verbo arrancar, né, primeiro começa como tirar da terra, depois complementa arrebatar com força.
né? Obter com esforço ou astúcia. Aí ele dá um exemplo, esse seria um sentido figurado, né? Arrancou-lhe a confissão. Afastar-se, partir de algum lugar com ímpeto. Aí ele coloca, o carro arrancou violentamente. Então não é uma ação, né, que chega imperceptível, que passa imperceptível. É uma ação forte, né? É uma ação que marca muito, que o que o nosso Pai, né, faz por nós nesses momentos que Ele nos arranca das mãos dos nossos inimigos. Que momento é esse? Uma pergunta. Hum? Vai lá, Márcia. Ah, Vamos, a Odete também foi. A Vamos Odete tentar vai falar também. refletir mas aqui junto, né? E de arrancar, né? Então, quando a gente arranca alguma coisa das mãos de alguém, né? Sim, vamos ver no nosso dia, aqui no nosso nível. A gente está tirando aquela posse de outro, né? E ou você fica com você ou você liberta, né? Então, esse ter nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, ainda parece que nós estamos dependendo de alguém que faça isso por nós. Quando, na verdade, a impressão, o que ele quer passar é que Deus fez isso por eles. Mas como que Deus faz isso por nós? Como que Deus nos arranca da mão dos nossos inimigos? Foi por aí que a Patrícia perguntou. Então, quando nós nos fortalecemos na fé, na compreensão da sua mensagem, então é como se nós encontrássemos, é como não, nós encontramos em Deus, em sua força, em seu amor, em sua confiança em nós, que nós podemos avançar, essa energia, essa força para que nós saiamos daquilo, nos libertemos daquilo que nos prende, que nos atrasa, que nos arrasta num sentido mais negativo. Não nos arrasta para o bem, mas nos impede de avançar. Então, nós aqui, estudando, como todos o grupo estuda e avança cada vez mais um pouquinho no conhecimento da doutrina espírita, nós já sabemos que a nossa vontade é soberana, vamos botar esse soberana entre aspas, porque nós temos limitações no nosso livre-arbítrio e tudo, mas a nossa vontade é decisiva para que sejamos arrancados das mãos dos nossos inimigos. uhum, E essa vontade, esse esclarecimento de por que nós precisamos fazer isso, vem da nossa fé, de tentarmos compreender a presença de Deus em nossas vidas. E para que estamos aqui? Por que fomos criados? Para onde precisamos nos dirigir? Então, todo esse esclarecimento que vai nos chegando
né, que vamos absorvendo, serve para que nós sejamos arrancados das mãos dos nossos inimigos. Não exatamente por terceiros. Onde Deus tem influência, como nós já colocamos aqui, tem influência nessa amorosidade, na energia que vem para nós, porque somos criaturas, fomos criados por eles, temos as suas leis gravadas em nós, e vamos despertando pouco a pouco para essas verdades. E essas verdades, como diz, que vamos conhecendo, elas vão nos libertando dos nossos inimigos. E nós já vimos aqui, acho que uns 2 ou 3 estudos já passados, né? Nós vimos aqui que esses inimigos são muito mais internos do que externos, porque às vezes nos deparamos com aquele que não nos quer bem, que não nos compreende, mas até para lidar com isso, nós precisamos estar libertos dos nossos inimigos, para que sentimentos ruins não floresçam, semeando mais discórdia. Eu vou passar a palavra para aqui, devolver para a Patrícia, para ela poder passar para a Odete, mas espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí para o grupo. Obrigada. Com certeza, Márcia, com certeza, né? São esses momentos, né, que nós sentimos essas oportunidades, né, como você falou, como a gente tem feito aí nos estudos, essa reflexão sobre os inimigos, né, que estão mais em nós do que em qualquer outro, né, ou outro lugar, ou outra pessoa. Então, são esses momentos em que chegam para nós essas oportunidades, em que sentimos, né, essa misericórdia do Pai em nos trazer uma condição de nós agirmos em nós, nós fazermos por nós, despertarmos em nós essa vontade lúcida com a fé, aliada à fé, né, que compreende a continuidade da vida, né, a imortalidade do ser, as propostas maiores que o Pai tem para nós, e que então vai ali começando a arrancar de si, né, tirar de si esses inimigos internos, para que a gente possa verdadeiramente ser libertados, né, com essa verdade que a Márcia falou, com o entendimento da verdade, das nossas próprias ilusões, né, das ilusões da matéria que ainda temos, de que ainda nos envolvemos, né, com os apelos da matéria. Então, são esses momentos, né, que Deus vai trazendo para nós, são momentos geralmente bem fortes e bem marcantes, né, nas nossas vidas, porque essa palavra é muito forte. Vou passar para a Dona Odete, depois tem o Cândido, e aí eu vou ler um pedacinho aqui com essa palavra de arrancar. Fala lá, Dona Odete. Então é assim, realmente era o que eu ia dizer, que libertar-nos dos nossos inimigos. Os nossos inimigos, por vezes, são os nossos pensamentos, são os nossos maiores inimigos que nos provocam mal-estar, que nos estão aqui a zumbir aos nossos ouvidos, e daí que em Deus, é com Deus Pai que vem fazer isto tudo em nós, que nos vem ajudar, e nós procuramos o nosso refúgio em Deus. E graças a Ele que veio até nós e que nos está a fortalecer, e através destes estudos, nós com esta aprendizagem aprendemos a lidar connosco próprios. E aí
depois, quando eu estou assim, me sinto assim mais embaixo, às vezes estou bloqueada, não consigo nem sequer fazer a minha prece. Mas se nós se refugiarmos em Deus e levarmos a fazer, ao fazer a nossa prece e levar os nossos pensamentos a Deus, graças a estes ensinamentos, nós sentimos-se mais fortes e sentimos-se outras pessoas. E também já sinto que às vezes com algumas palavras melhores que nós damos a outras pessoas que têm menos, que não estão nesta doutrina, que têm menos conhecimento ainda que nós, que também depois com certas palavras que nós dizemos nos vêm agradecer, olha, afinal eu fiz aquilo que tu me ensinaste e dormi um bocadinho melhor. E daí também me sinto feliz com isso, porque afinal o pouco que sabemos, só o facto de falar em Deus e em paz e manifestar um pouquinho, porque se for a manifestar mesmo que somos espíritas, as pessoas ficam assustadas, e isso também já é gratificante para nós que através de, só com um pequeno esclarecimento as pessoas conseguimos levar um pouco da nossa luz ao outro que está pior do que nós. E isso já me alegra um bocado o meu coração e por isso, e agradeço a todos nós que estamos aqui e que tenho aprendido convosco. E é muito bom sentirmos com esta doutrina espírita e que já estamos a ajudar os que estão à nossa volta. Pronto, era só isto e muito obrigada. Obrigada, Beth. É tudo isso. Muito bom. É isso, né? A Beth falou uma palavra muito importante, os pensamentos. Os pensamentos são, né, esses diretores da nossa vida, da vida verdadeira, né? Tanto que a cartilha do mundo espiritual chama pensamento e vida, né? Precisamos realmente fazer esse movimento de arrancar os pensamentos, né? Trabalhando a educação dos sentimentos, né? Para que a gente extirpe de uma vez, né, tudo de negativo e que não, né, nos convoca a esse serviço do bem pela vontade do Pai. Cândido, Eu quase não tenho nada para falar depois de vos ouvir, mas vou tentar pôr por palavras minhas este, este parágrafo. Após termos arrancado das mãos, agora, como diz a Márcia e também a Patrícia, é nós, após nós termos tirado dentro de nós, arrancado dentro de nós os medos, os receios, tudo que nos impede de adorar a Deus, de idolatrar, que é o que diz aqui, nós, depois de arrancarmos estes inimigos, temos que cultuá-lo, temos que idolatrar, e depois diz assim aqui esta palavra que para mim tem muito significado, sem temor, sem medo, ter o espírito aberto para adorar a Deus, idolatrar, chamemos-lhe aquilo que quisermos, basta eliminar estes inimigos, estes medos que temos dentro de nós e com a nossa fé, sem medo, adorar a Deus e entregarmos a nossa vida a Deus e, e somos ajudados muito no nosso dia a dia, nesta caminhada, e que estes momentos que nós estamos aqui reunidos, com a esmifrar, a diluir todas estas palavras, que fique sempre qualquer coisa dentro de nós para eliminarmos um medo, por muito pequenino que seja, para termos a mente mais aberta para continuar a amar a Deus, pôr em prática o amor que Cristo nos veio ensinar, que é a nossa obrigação.
Assim seja. Que assim seja, Cândido. É isso mesmo. E esse versículo tá, né, também lá nas referências cruzadas do NEPSUT, né, com uma passagem de Isaías que diz: mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Então, é isso, né? O Pai não abandona jamais, porque a lei é de amor. E esse movimento que ele faz em nós para nos arrancar das mãos dos nossos inimigos é parte da lei de amor, da educação da lei de amor, que muitas vezes precisamos dessa firmeza da lei para despertarmos, né? Para enxergarmos essa luz e deixarmos essa luz entrar nos nossos corações aí endurecidos, nas nossas mentes fechadas, né, aprisionadas pelo que nós só enxergamos com os olhos materiais. E aí, na passagem, né, de Mateus, capítulo 18, que vai falar sobre o escândalo, né, sobre a questão do escândalo, tem esse verbo arrancar os olhos, né, que ele diz que, então, se nossas mãos, né, ou pés, fossem motivo de escândalo, que a gente cortasse, entrasse na vida, né, paralítico, para não causar nenhum escândalo, e ele fala, então, de arrancarmos os olhos também, né, caso eles fossem ser motivo aí de erro, de desentendimento. E aí o seu Honório Abreu, né, que tem um livro maravilhoso ali, que é o pai do nosso NEP praticamente, né, do nosso miudinho, quem começou tudo isso no livro Luz Imperecível, né, que essa edição velhinha agora tem uma edição nova, traz justamente esse verbo, né, arrancar, né, falando do olho, mas separadamente, porque é uma ação tão forte que realmente chama a nossa atenção, né? E ele diz assim: o termo é forte, porém serve para pôr em evidência a decisão do espírito, disposto a regenerar-se, atitude decisiva, violenta contra si próprio, para desalojar o mal do coração. Não são fáceis as grandes atitudes com vistas à regeneração pessoal. Se as mãos e os pés suscetíveis de escândalo serão atirados para longe, o olho, por sua relação íntima com a estrutura do ser, necessita antes ser arrancado. Então, aí ele faz a diferenciação, né, de por que os pés e as mãos serão cortados simplesmente e por que os olhos serão arrancados. Porque, como o Felipe sempre fala, né, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque o olho é a candeia da alma, né, é o que tudo vê. A gente tem aquele ditado, né, deve ter aqui em Portugal também, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o olho é o que percebe tudo primeiro, né? Por isso, Jesus coloca, né, arrancar os olhos, essa ação forte, né, e que precisa ser drástica para que a gente decida sair da mão dos inimigos definitivamente. Mas nem sempre a gente consegue de uma vez só, né? Mas o Pai vai nos ofertando essas possibilidades, né? Esses momentos. Então ele diz: arrancar é operação determinante do espírito nos escaninhos da mente. Olha só, dona Odete, o pensamento. E a refletir-se no plano prático por deficiências ou inibição total. Em muitas ocasiões, em nossa luta de aprendizado, vimos-nos a braços com ausência de recursos, tidos como indispensáveis. Entretanto, num exame com lucidez,
aprendemos a conviver com a dificuldade, recorrendo aos valores que remanescem, transformando tal inibição em meios de aquisição inestimável de outros componentes que sobressaem na valorização crescente da bondade e da misericórdia do Criador em nosso benefício. O que estamos fazendo aqui nesse estudo do NEP? Se não exatamente isso que o nosso fundador do NEP acaba de descrever sobre essa ação de arrancar. Estamos nos tirando, né? Ele fala aqui das nossas deficiências e das nossas inibições, descobrindo os nossos valores, né? Que todos somos filhos do Pai, somos únicos, todos têm a colaborar na obra. Mas para isso nós precisamos arrancar de nós as dúvidas, as incertezas, confiar, né? Construir a fé, encontrar com a nossa essência de amor, que é a mesma essência do Pai. E aí a Joana, lá no Amor Imbatível Amor, o próprio nome do livro já diz tudo, né? Que diz que o amor é que desempenha, né? Peguei aqui só um trechinho no capítulo A Busca de Si, esse papel preponderante na construção de um ser saudável, né? Sem a predominância dos instintos, que ainda nos mantém, né, nessa condição da ilusão e das prisões, e que não conseguimos, então, encontrar, né, o nosso valor, nos encontrar. E essa aquisição, né, o despertamento é o grande desafio da nossa existência, né? Tornando-se condição de relevância, né, para as nossas, o nosso progresso, né? Então, nós temos que ir de encontro a esse enfrentamento, porque ele é o que vai nos desenvolver, né? Então, ela diz assim, descobrir, né, todos esses, essa nossa condição e essa nossa essência, né, constitui um valioso desafio da natureza interior. E impondo-se, então, esse mergulho que nós fazemos, que ela faz, né, o mergulho em nós mesmos, de forma a arrancar a realidade que se oculta sobre a nossa aparência, para que nós possamos trazer para fora toda essa nossa essência que é de amor, que é de caridade, que é de justiça, que é de bondade, mas está então escondida, né, ali sobre as nossas defesas ainda, do egoísmo, né, dos orgulhos, esses os nossos grandes inimigos, que o Pai então vai trazendo, né, esses momentos nas nossas vidas para arrancar-nos das mãos, né, desse controle, porque a gente já falou de mãos também, que as mãos, né, representam o trabalho, as obras, mas a gente pode trabalhar aí não a nosso favor, né? Quantas vezes a gente não trabalha ao nosso favor, né? A gente permanece na mesma condição, não querendo enxergar as nossas responsabilidades e assumir as nossas responsabilidades, né? Mas uma vez que essa luz nos penetra o coração, como disse o Cândido, né? A gente consegue nos abrir para ela, que ela nos visita e nos mostra ali um lancezinho, né? Um pequeno, como é que fala? Dá um pequeno spoiler, né, para nós do que nós somos de verdade. Aí nós
não conseguimos mais permanecer como estamos, né? Porque a gente sabe que vai chegar nessa condição de estar em comunhão com o Pai. E como a Minda trouxe lá no resumo e a gente tem falado, né? Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se conecta, mais o ímã vai ficando cada vez mais forte para a gente, né, ir se aproximando dessa conexão com o Pai. E mais a nossa vontade vai nos fortalecendo, vai se fortalecendo e nos fortalecendo, né, para querermos realmente nos libertarmos desses inimigos tão íntimos e tão desafiadores ainda para nós. Como diz a Márcia, falei muito agora. Agora está na vez de quem falar, vamos ver. Eu só vou falar boa noite, viu, Fernanda? Não precisa falar, não. Boa noite, mas também posso falar, também posso falar. Posso falar porque posso acrescentar. Se tu me deixares, eu acrescento. Vai Posso? ser maravilhoso. Ahm, Boa noite para todos, então. Só para acrescentar que, na verdade, não é acrescento nenhum. Falaram nos pensamentos, falaram que nós não temos inimigos. Os únicos inimigos somos nós mesmos. E há aqui que referir, não sei se vocês tinham referido, porque eu só cheguei há pouco, que é a parte material. Efetivamente, os pensamentos são aqueles que nos levam por maus caminhos. Efetivamente. Mas aquilo que nos alicia também depois a esses pensamentos também é o apego que nós também ainda temos muito à parte material. E, portanto, nós vimos na parte material algo mais imediato, que nos pode saciar de imediato, e nós muitas vezes agarramos, porque nós queremos as soluções para o ontem, e então nós agarramos às vezes à parte material. E temos que perceber muitas vezes que nós, quando estamos em sofrimento, vale tudo, vale tudo. E agora estava-me a lembrar, ao dizer isto, estava-me a lembrar também nas questões da mediunidade, por exemplo, não é? Que normalmente quando nós estamos em grandes sofrimentos, nós queremos saber logo as soluções e, e quantas não são as vezes que muitos de nós não procuram as soluções junto de médiuns, eh, porque efetivamente ainda temos muito para crescer nos nossos corações, estamos longe ainda daquela confiança em Deus e no nosso irmão Jesus. Eh, Estamos longe de compreender este amor que Jesus tem por nós e que Deus tem por nós também. E agarramos muitas vezes a estas soluções, tentamos estas soluções rápidas. E isso faz com que criemos também ou alimentemos estes inimigos que nós temos connosco, cá dentro, porque, porque nós, os sofrimentos vêm com um propósito, que é nós compreendermos, nós sermos pacientes. E vocês falaram do trabalho, efetivamente o trabalho é algo que vem saciar-nos por dentro. Não tenhamos dúvidas, porque a ociosidade vem trazer-nos ainda mais problemas. Quando nós nos predispomos ao trabalho, nós estamos a doar de nós, seja para o que for. E se nós estamos a doar de nós sem qualquer interesse, então vamos ser beneficiados. Mas muitas vezes nós colocamos-nos ao trabalho, às vezes com aquele intuito de receber algo em troca. Mais ou menos consciente, nós ainda somos muito assim, porque nós não somos perfeitos, estamos num mundo de provas e expiações e nós ainda estamos demasiado ligados à parte material. Nós mesmos, todos aqui que estamos aqui e que compreendemos um pouco mais, relativamente a outros que desconhecem o espiritismo, obviamente, mas ainda estamos muito apegados.
porque às vezes quando vêm as provas, aquelas provas para nos pôr, para nos colocar nas decisões e perceber se efetivamente nós já compreendemos e bem a matéria, nós vacilamos, nós abanamos e muitas vezes nós caímos. Portanto, nós estamos no caminho, tudo isto é um caminho, vocês já falaram e é verdade, é um caminho que nos leva a compreender, que nos leva a conhecer, porque tudo isto leva-nos a conhecermos, não é? E nós, para nos conhecermos, dá trabalho. E lá está. Isto é uma pescadinha, em Portugal nós dizemos que é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, aqui a parte material, realmente, ainda nós estamos muito ligados a ela e, e permite-nos alimentar estes nossos inimigos e dar-lhes força. Depois vêm em forma de pensamentos, vêm em forma de obsessões, às vezes mais graves. E eu levo também para aqui esta parte dos inimigos e esta parte que nós temos que conhecer bem. Isto leva-nos também a conhecer efetivamente o nosso caminho, porque Jesus não é a salvação. Nós dizemos assim, Jesus é a salvação, mas não, Jesus não é a salvação. Jesus mostra-nos o caminho para a autossalvação. Jesus mostra-nos o caminho. E quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Porque às vezes nós estamos completamente cegos e temos os ouvidos completamente tapados. E às vezes as coisas estão mesmo à nossa frente, mas nós estamos tão, sob um ponto de vista tão focado que não conseguimos ver mais do que aquilo. E às vezes torna-se muito, muito, muito difícil. Pronto, era esta parte também que eu deixaria. Obrigada. Obrigada, Fernanda. A gente vai vendo aí, né, por tudo que a gente tem lido, tem estudado, né, que em nenhum momento nos é dado pronto, não é dado receita, né, de bolo, ninguém salva ninguém, cada um faz a sua parte para que o todo seja beneficiado, né? Então Jesus traz o roteiro vivo, né? Ele veio viver o roteiro que estava sendo sinalizado até então para todo o povo de Israel, né? Ali através de Moisés, dos profetas, para, né, dar mais esse passo, mostrar para nós que o que verdadeiramente importa é entendermos que somos parte de um universo que é regido pela lei de amor e não por né, por leis punitivas e por penas eternas, para mudar o nosso olhar, mudar os nossos ouvidos, aí como a Fernanda falou. E o fato do verbo utilizado ser arrancar, né, forte, marcante, violento, né, como disse seu Honório, não quer dizer que seja da noite para o dia. Não quer dizer que vá acontecer, né, de uma vez, mas ele precisa fazer, né, nós, o Espírito, né, precisa fazer esse movimento de iniciar a caminhada, iniciar a trajetória, decidir, como ele falou, né, que quer buscar essa libertação, que quer buscar essa salvação através do seu entendimento, fortalecendo a vontade, a fé, para aí então combater todos os inimigos, né? Muito bem lembrado pela Fernanda, a questão da matéria, né? Muito forte, cada vez mais forte, né? O que temos criado para nós, e aí, em termos de aumentarmos as nossas prisões, as nossas ilusões, né? E de afastarmos essa condição essencial
que temos, né, de conexão com o que verdadeiramente somos, né? A gente está criando verdadeiros anteparos, muros aí altíssimos, né, que nós estamos tendo cada vez mais dificuldade de transpor para enxergar o que é a nossa verdadeira realidade e estamos cortando a conexão, né? E estamos perdendo até o Wi-Fi, porque o muro está tão alto e tão largo, né? E tão sólido de matéria que a gente está perdendo até o sinal do Wi-Fi, né? A gente precisa reconectar o Wi-Fi e fazer a ligação direta aí com o cabo, né? Esse é o caminho que nós temos que fazer. Márcia, já te passo a palavra. A Fernanda vai complementar alguma coisa aqui. Sim, estavas a falar e eu lembrei-me de uma coisa, que é o facto de nós estarmos aqui, de estarmos nos estudos, conhecermos o espiritismo, etc, etc. Isso não significa que em algum momento nós nos questionemos de quem somos, o que estamos aqui a fazer, para onde vamos. Aquelas questões que se nos colocam antes de nós conhecermos o espiritismo, não é? Que são daquelas perguntas que muitas vezes nos levam a conhecer o espiritismo e que o espiritismo nos responde. Mas apesar de nós conhecermos e de nós estudarmos, não significa que nós, em algum momento da caminhada, não voltemos a esses pensamentos. Lá está, pensamentos. Portanto, ou seja, nós, em todo momento, temos que ressignificar os nossos caminhos. E, efetivamente, as pedras no caminho são algumas, para não dizer muitas. E, portanto, não é pelo facto de nós conhecermos que estamos isentos deste tipo de pensamento e deste tipo de desalento, às vezes. É só aqui o alerta, para que ninguém se sinta menos bem, porque pode acontecer. Exatamente, exatamente. É olhar, vigiar e orar o tempo todo. Fala, Márcia. Eu vi que você estava com a mão levantada. Patrícia, eu vou deixar até você continuar, porque foi tão bom essa conversinha aí da Fernanda, e tudo é bom a gente se lembrar, né? Sempre que essa estrada é longa, é bem longuinha, é, e ainda bem que pelos motivos mais diferentes, cada um chegou até aqui, a esse grupo, assim como outros espíritos chegaram a outros grupos, e essa busca continua, né? Essa busca continua, porque a gente encontra um suporte, né? Vai se fortalecendo e mais, vai tendo discernimento para, com essa proximidade da mensagem, né, na mensagem divina, a gente poder ir, né, botando os pezinhos com mais segurança, né, os passinhos vão sendo mais seguros, e esperança, esperança sempre, né, porque dá trabalhinho, como a Fernanda falou. Deixa a Patrícia seguir aqui com os... Não, o estudo é nosso, gente. Tá, dá trabalho, gente. Não vamos, não vamos pôr panos quentes, né? Mas é um trabalho que vale muito a pena. E eu tinha um textozinho aqui separado do Caminho, Verdade e Vida, 170, chama Domínio Espiritual. E eu acho que vem bem de encontro a essa prosinha aí que a gente está tendo, né, de que não vai ser o fato, né, de já conhecermos um pouco, entendermos um pouco, como já foi colocado, né, pelo texto até que a Márcia trouxe na outra semana, que nós não passaremos por provas, que nós não passaremos por situações,
que nos pedirão o testemunho, né? Porque nós precisamos o tempo todo estar nesse estado de reafirmar as nossas escolhas, né? Para que cada sentimento ali se ressignifique, como a Fernanda falou, se eduque dentro da lei de amor e não mais da lei de temor, como o Cândido falou já um pouquinho para nós. E aí a gente já entra então no temor, porque senão nós não vamos nem falar desse temor hoje. Diz assim, o texto é uma passagem de João, né, uma fala de Jesus: não estou só porque o Pai está comigo. Capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Olha a matéria que a Fernanda falou. Nas grandes horas do testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Olha a conexão, né? Ele e o Pai eram um. O Pai estava com ele. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Olha o temor aí. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressionava. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, para curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiários não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo forte. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas pela ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Então, esse é o propósito, né, que nós vamos trilhar esse caminho aí, que não é da noite para o dia, arrancando-nos, né, das mãos dos nossos inimigos, para que alcancemos esse domínio espiritual, para que sejamos, né, senhores de nós mesmos e estejamos a serviço do Pai, né, com a consciência tranquila, sem nos abalarmos com qualquer condição externa. E aí sim nós poderemos, então, né, tranquilamente, com essa consciência desperta, cultuar o nosso Senhor sem temor. Poderemos nos entregar, né, cada vez mais à sua vontade. Né? O Bacon, lá nos seus comentários, ele coloca, né, que a libertação de Deus
implica em serviço a Ele. E não é, né, um implica obrigação, né, como Emmanuel colocou ali no texto, né, alguém que demande o domínio da situação. Não, é porque nós entendemos lá pela obediência, que é a entrega da razão, e pela resignação, que é a entrega do coração, o propósito das nossas vidas, né? E é esse servir de coração, de alma, de entendimento, com todas as nossas forças e sem medo. Porque quanto mais nós adentramos nesse caminho, né, que é compridinho aí, usar a palavra um diminutivo para ver se ele fica um pouco menos comprido, ele é compridinho, mas mais a gente vai sentindo a vontade do Pai ser feita nas nossas vidas, e esses momentos que chegam, né, que a Fernanda falou, difíceis, desafiadores, né, que nós acabamos olhando mais para a matéria para buscar a solução, nós vamos passando por eles com mais tranquilidade, com menos temor, com mais essa entrega, então, do entendimento e do sentimento, porque nós sabemos que estamos aqui nessa passagem, estamos vivendo essa existência. Não é uma existência que terminará com a nossa passagem. Não, nós estamos aqui construindo uma vida infinita. Pode falar, Márcia. Ai, obrigada, Patrícia. Foi tão boa essa leitura, né? Aliás, todas são tão boas. Não, que a gente se coloca, né? Quando a gente entra para esse estudo aqui, é como se todos nós baixássemos um pouco assim, né? Baixássemos a nossa, nos colocássemos receptivos para os ensinamentos que vêm. A gente já baixa um pouco, como quando a gente está em prece, né? Se abre todo um campo para que a gente receba todas essas contribuições, né? Que os nossos benfeitores vão nos trazendo e vão jogando sobre nós. E nesse versículo que a Patrícia está nos conduzindo hoje, fica a marca da liberdade, né? Então, nós temos a liberdade, é sempre relativa, mas de escolher, de optar e de ir numa direção. O que vai nos guiar para a direção correta são essas luzes, esses estímulos do bem que nós nos colocamos receptivos, né? Vamos nos auxiliar, nos dar discernimento para que a gente faça a escolha acertada. E eu encontrei uma leitura que é muito pequenininha, de Emmanuel, chama Liberdade. Está no Recados do Além 47. E ele diz assim, ele conta uma historinha, né? São 2 parágrafos só, diz assim: o discípulo procurou um instrutor cristão e pediu-lhe um parecer sobre a liberdade. O nobre amigo, de coração marcado pelas experiências do mundo, ou seja, ele estava no mundo, e ele viveu as experiências que nós estamos vivendo. Pensou por longos momentos e respondeu: se ainda não conheces
os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitaste as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deves. Então, nós que estamos aqui sempre tentando cada vez mais estarmos íntimos dessa mensagem, né, buscando sempre essa convivência, nós estamos livres, mas nós sabemos o que devemos. Cada vez mais temos mais conhecimento do que devemos fazer. Esse grau vai aumentando, né? Mas eu achei tão diferente. Quando a gente não conhece, a gente está livre. Somos livres para fazer o que gostamos. Mas quando a gente começa, a gente aceita as lições de Jesus, nós também continuamos livres. Não é uma prisão, é uma liberdade muito maior até. Mas para fazer o que a gente deve fazer, como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele já mostrava essa distinção, né? Não estamos falando de proibições, estamos falando do que nos convém, do nosso dever conosco primeiro, que vai se refletir em todo o nosso redor. Fernandinha está ali, querendo nos trazer A Fernandinha vai falar. uma limpeza agora. Obrigada. Não, é maravilhoso. A gente encontra a liberdade do bem. A liberdade do bem quando a gente, né, começa a compreender os caminhos do Evangelho e das leis, de que não há outro caminho. Nós poderemos sim continuar escolhendo outros caminhos, mas não vão nos levar ao propósito maior de sermos seres plenos, né, espiritualmente, e sermos aí chamados verdadeiros filhos do Pai. Não vai nos levar a esse ápice. Vamos continuar aí desconectados pelo muro, né, Fernanda? Vamos falar em liberdade, falar em libertação. Eu também recorri aqui ao Emmanuel, aqui Palavras Vida Eterna. Mas já tinha sido aqui que tu tinhas vindo buscar, não foi, Patrícia? Qual? Não, a última, não, eu não me recordo, este texto que tu leste era de onde? O que Não eu era? li Sim. era do Caminho, Verdade e Vida. Ok. Não. Este aqui é de Palavras de Vida Eterna, Uhum. que fala exatamente de amor e temor. O perfeito amor lança fora o temor. E eu vou só aqui ler um pouquinho, porque foi a parte que me chamou mais a atenção, que é para te libertares, porque entretanto a Márcia falou em liberdade, em libertação, e para te libertares, para que te libertes, aliás, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável que saibas amar com abnegação, ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cimos da luz. Efetivamente, quando nós amamos, tudo o resto fica relativizado, tudo o resto não nos atinge. Mas para chegar a este ponto, há que trabalhar. Mas nós temos que continuar a trabalhar exatamente para nos libertarmos exatamente destas algemas, para nós compreendermos efetivamente que não basta
o auxílio que nos prestam, porque nós somos auxiliados a cada instante. Portanto, nós não basta sermos auxiliados, nós também temos que amar. E este amor pressupõe também um saber perdoar. E é nesta construção de saber perdoar que nos vai ensinar a amar cada vez mais, é que nos vai libertar. O amor é libertador. Eu sempre disse isto, desde há muitos anos que eu digo isto, mas às vezes é sem compreender a sua essência, mas é isso. Realmente, quando nós amamos, tudo à nossa volta fica insignificante. Olhemos para um casal de namorados quando se conhece, não é? Estão enamorados, aquele amor, aquela química. Se calhar muitos de nós já passaram por aí. O resto à nossa volta importa? Não. Isto é só uma comparação, não é? Para nós aqui. Tudo o resto não importa. O que importa é os seres que se amam naquele instante. Então, assim é o amor. Quando nós sentimos nos nossos corações este amor, quando nós amamos, quando nós nos prestamos, tudo o resto não importa. E medo não se vai sentir, porque nós amamos e nós confiamos. É algo que vem acrescido. Então há que amar e que aprender cada vez mais a perdoar também. E era isto. O amor implica o perdão, né? Estava lá na mensagem do Emmanuel. O último pedido, né? A última frase de Jesus. Pai, perdoa, que eles não sabem, né? Eles não sabem o que fazem. Então, o amor mais puro que a terra já conheceu pede perdão. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro, né? A revelação do amor que liberta através do exercício do perdão, né? De perdermos o medo, né? Esse temor, né? Lembrar que o perdão inclui o perdão de nós mesmos. Senão, nós não conseguimos nos arrancar das mãos dos nossos inimigos, os íntimos, né? Porque nós não podemos exigir de nós, hoje, né? Com o que sabemos hoje, voltar no nosso passado. Ele precisa se tornar referência para o nosso futuro, para o que não queremos mais, para o que não iremos mais escolher, para o que essa liberdade do amor nos proporciona, né, com a abertura dos olhos da alma, né, das nossas almas, dos nossos ouvidos espirituais e desse sentido, né, profundo da conexão com, né, eu falo com o divino, mas é com todo o universo, né, porque nós estamos mergulhados nesse fluido que nos abarca, que contém todas as leis. E é por isso, né, que o que fazemos a nós, fazemos a todos. O que sentimos por nós reverbera no outro. Então, muitas vezes, né, a gente tem em casa um filho que se manifesta alguma coisa, né, e a gente não encontra respostas no mundo material. Mas aí nós vamos buscar nos curar, né, olhar para nós, arrancar de nós os nossos inimigos e como que magicamente, miraculosamente, né, os filhos melhoram. Aí pode ser um estado de humor, até realmente algo físico que lhes aparece. E a gente não entende, mas está tudo conectado.
somos mini universos, todos conectados entre nós, né? Tudo que fazemos e sentimos reverbera, sim. Por isso, essa revelação do amor, né? Da essência de amor do mundo que vivemos, né? Não importa se hoje estamos no mundo de provas e expiações, mas do universo que vivemos, que é puro amor. E que as nossas escolhas têm que ser por esse caminho, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade, né? Encontrarmos aí essa plenitude tão almejada, né? Vivermos aí como Jesus nos mostrou. Precisamos arrancar de nós todo o temor, pouco a pouco, né? Sem nos violentar, porque o Pai também não nos violenta, não nos exige que seja de imediato, só porque já sabemos tantas coisas que sejamos perfeitos. Não. Ele respeita o nosso tempo, mas precisamos estar em movimento, fazendo as escolhas pelo amor. Dona Odete, já vou deixar você terminar. E aí, a Fernanda foi lá no Palavra de Vida Eterna e eu tinha separado aqui um finalzinho também de um outro trecho de Palavras de Vida Eterna que diz: observemos amando, capítulo 35. Só o finalzinho, né? Porque ele está comentando o trecho de por que vemos o argueiro no olho do teu irmão, né? No olho do nosso irmão e não vemos o nosso. Então ele diz, né? Observemos amando, como a Fernanda trouxe no outro texto, né? Que o amor tira qualquer temor, transforma qualquer coisa. Porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, nós não evoluiremos sozinhos, precisamos uns dos outros. Então, esse é um outro conceito, né, que precisamos arrancar dos nossos corações, de que o outro não é nosso irmão, não é uma oportunidade de melhoramento, de que o outro atrapalha a nossa vida. Não, nada acontece ao acaso. Então, com a liberdade de escolher pelo amor, nós conseguiremos ir arrancando de nós todos esses inimigos que nos impedem de avançar. Dona Odete. E depois seu Cândido. Patrícia, eu tive aqui a abrir aqui uma leitura, abri aqui o livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Espírito de Emmanuel, e encontrei aqui esta leitura que eu acho que é muito bonita e tem a ver, tem palavras maravilhosas e tem a ver com o perdoando e tem a ver com, para mim tem a ver com aquilo que tem estado aqui a ser dito. Posso lê-la? Por favor, como chama? Então é o Vinha de Luz, Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. É o 109 e nisto conheceremos. Posso? Sim. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando sabemos conversar a lição com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação,
pela oração em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder divino, no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes de maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que as bênçãos divinas resplandeçam em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente das esferas maiores, da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda a parte, compreendendo, auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativas de recompensa. Então conheceremos o Espírito de verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Que assim seja. Que assim seja, e assim estarão arrancados todos os nossos inimigos, e sem temor serviremos aquele dever que disse a Márcia, né? E estaremos em conexão com o nosso Pai. Esse aqui é um bom roteiro que Emmanuel traz para nós. Obrigada, Odete. Cândido, finalizaremos com você, então. Obrigado. Iniciamos este versículo com a palavra inimigos e chegamos a um consenso que os inimigos estão dentro de nós. E terminamos com duas palavras que eu posso considerar, uma é mágica, mas eu posso considerar as duas mágicas: amor e perdão. Ora, se nós nos amarmos, vamos nos perdoar. E eu, perdoando-me, eu não preciso de perdoar o meu irmão, porque se eu me amo, aquilo que ele me possa fazer não me magoa, não fico ressentido. Logo, já não perdoo, porque eu tenho que me amar a mim próprio em primeiro lugar. E a falha do ser humano em pleno século XXI é esse. A maioria não se ama. Não se ama, não se gosta. Ora, quem não se ama e quem não se gosta a ele próprio, não gosta dos outros. E qualquer coisinha que possa suceder, a pessoa fica ofendida. E depois fica a mágoa, e então não perdoa. A base é, em meu entender, é amarmos a nós próprios e perdoarmos as falhas que vamos fazendo nesta caminhada. E aí, nós olhando em nosso redor, como diz a Fernanda, também já passámos todos, eu já passei por isso também, que quando estamos enamorados, apaixonados, mesmo num dia de chuva, é um sol brilhante, é uma maravilha. Em pleno inverno, a cair neve e gelo, é um calor nos nossos corações, porque temos a pessoa amada ao nosso lado. Nós estamos a ser amados, estamos a amar. E lá está, esta palavra mágica é linda. É o amor, é o amor. E se Deus lançou essa chama do amor, se veio o Mestre Jesus falar em amor, que não veio ensinar nenhuma religião,
veio ensinar o amor. Então, que nos amemos todos uns aos outros para não precisarmos de perdoarmos as falhas, porque a pessoa pode não falhar, como diz a Fernanda, nós é que interpretamos aquilo erradamente e então sentimos-nos ofendidos. Obrigada por mais esta oportunidade e haja amor em nossos corações, do tamanho do universo. Assim seja. Obrigada, Cândido. É isso. Ó, Emmanuel também aqui começou o roteiro com perdão e finalizou com amor. É isso, né? Com essa escolha pelo amor, né? Com essa liberdade que o Pai nos dá, pela escolha no amor, nós também saberemos, né, cada vez mais entender o outro, respeitar o tempo do outro, compreender que também ainda ele erra e nós erramos também, mas com essa paciência, né, com esse entendimento, nós vamos tirando dos nossos corações essa, esse reflexo, né, das atitudes que o outro tem em nós, porque nós vamos tirando os nossos personalismos. O outro faz o que ele pode fazer, independente de quem somos. Então, que sejamos nós, né, o irmão que possa dar o exemplo de ofertar o amor, ofertar a paciência, ofertar um pouco mais de cooperação, de entendimento, de amparo, se o irmão ainda não consegue. Mas tenhamos a certeza de que todos, todos serão chamados filhos de Deus, cada um no seu tempo, porque Ele não, né, já falamos isso também várias vezes, né, não tem eleitos, cada um pelo seu caminho, pelas suas escolhas, vai entrando em sintonia com a lei e com esse amor, e vai recebendo de volta o que pode ir já ofertando de todo o seu coração. Que assim seja. Quem pode fazer a nossa prece final? Posso fazer? Pode, Fernanda. Obrigada. Então vamos agradecer que possamos então juntos e unidos nesta oração de agradecimento a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanharam, que nos protegeram, que nos dedicaram do seu tempo para estar aqui, para também poderem acompanhar todos aqueles que se fizeram presentes no plano espiritual. Precisamos agradecer as dádivas divinas, estas bênçãos que recaem sobre nós, encarnados e desencarnados, que são libertadoras. Estes estudos são libertadores. São ensinos, são roteiros, como foi dito, são o caminho, são as nossas escolhas que estão no nosso propósito. Nós sabemos, estudamos como fazer,
mas na realidade nós temos que escolher fazer. Nós temos que nos predispor ao trabalho. Nós temos que nos predispor a amar e a perdoar. Então, que estas bênçãos venham de encontro a todos os nossos corações, que venham alimentar este amor grandioso, que é libertador, que nos leva mais junto de Deus e de Jesus. Obrigada a todos pela participação, pela colaboração, pela desinibição, ou pelo menos até às vezes só por pensamentos. Mas a hora chegará para que nós possamos mostrar o que temos dentro de nós. Nós temos muito para mostrar, nós temos esta centelha divina que vai alcançando esta luz imensa. Nós somos luz, nós somos amor. Então, há que juntar tudo isto que nós somos com tudo aquilo que o outro é, para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos evoluir juntos, seguir caminho. Muito obrigada a todos. Pedimos as bênçãos de Jesus e do Mestre e de Deus para mais uma noite também tranquila e que possa também continuar a ser de trabalho em prol de quem mais precisa. E assim vamos dar por encerrado o nosso estudo do NEP de hoje, com maior libertação, com maior amor a bater aqui nos nossos corações. Que assim seja. Muito grata. Assim seja. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada a Assim todos. seja. Obrigado a Obrigada. todos Obrigada. pela Obrigada. presença.